falar como você aprendeu o ponto zero, Gente, alguém me mandou aqui que o som tá muito alto. Já baixou? Tá muito estranho isso que o som tá muito alto pra vocês, mas espero que deu certo. Fala pra mim, deu certo agora? Vamos ver, vamos ver. Era a música que tava muito alta, gente. Perdão, viu? Eu realmente preciso entender o que tá acontecendo, porque não era assim. Ultimamente vocês têm comentado que tá acontecendo isso. Se baixou, maravilha. Já vou falar logo que eu fui passar um batom agora antes de vir pra live. Já não gosto, me gosto de batom. Esse batom é muito forte. Então me perdoe essa cara aqui diferente com esse batom, mas é porque eu passei antes de vir pra live, não tinha muito o que fazer. Já era, já foi, né? Maravilha. Então, vamos então ao conteúdo de hoje. E é muito importante você, como professora ou professora de GR, entender esse processo do ponto zero até o pódio, porque hoje a gente precisa preparar as nossas ginastas do jeito certo para levar elas para o pódio, ou não, né? Um eletrodance, isso mesmo, para animar, para acordar. Vamos lá. Então é o seguinte, galera. Já não é de hoje, né, que eu falo para vocês que existe aqui uma luta da minha parte contra a falta de conhecimento na GR. O que eu sinto já há muitos anos? Muitos professores, que inclusive eu, quando comecei, sentem falta de ter pessoas que dividem o seu conhecimento, que trazem isso para as pessoas à tona, que compartilham isso com outras pessoas. Nesse processo, hoje existe o canal e eu fico muito feliz realmente de poder contribuir com vocês dessa maneira, muito ao contrário do que eu vivi. Mas infelizmente eu ainda vejo hoje muitos professores que acabam optando por não compartilhar o conhecimento. E sabe qual que é o problema disso? Esse conhecimento não chega até você aí, professor ou professora de GR, e quando isso acontece, as suas ginastas podem deixar de subir ao pódio, de realizar seus sonhos, de serem boas ginastas, ginastas com talento que se perdem no caminho, por conta de algo que eu chamo como uma injustiça. Eu acho muito injusto isso. E talvez até porque eu tenha vivido isso de alguma maneira, que eu gostaria de fazer diferente daqui para frente. Então, essa é a minha luta diária aqui contra a falta de conhecimento, contra a falta de informação. E qual que é a minha intenção com tudo isso? Que você possa ter aí ferramentas e possibilidade de trabalhar com a GR do jeito certo, levando suas ginastas ao melhor delas, a desempenhar o melhor delas, e isso tudo de uma maneira muito tranquila e muito leve por aqui. Então essa é a minha primeira batalha, e eu sigo por aqui firme e forte com isso. Agora, sobre esse conteúdo aqui, que você vê diariamente aqui no canal, não é um conteúdo para curiosos da GR. Esse conteúdo aqui é para quem quer realmente transformar o seu trabalho na GR. Não é para professores que de repente estão acomodados com o seu trabalho, porque sim, isso também acontece. Tem muitos professores que querem o conhecimento, esse conhecimento não chega, e tem professores que estão acomodados. E esses professores têm todo o direito de se manter assim. É uma escolha de cada um, e eu sempre falo que escolha as consequências. Eu escolhi estar aqui na frente de vocês, dias bons, dias ruins, está aqui diariamente para ajudar vocês a vocês terem esse conhecimento que lá atrás eu não pude ter. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você está aqui comigo agora, acompanhando esse conteúdo, e você é uma ginasta ou um familiar de ginasta, esse não é um conteúdo para você. Quando você assiste, sei lá, você vai assistir um documentário hoje sobre cirurgia cardíaca, se você não trabalha com isso, você precisa saber os mínimos detalhes sobre isso? E eu te digo que não. Nos últimos dias tem vindo muitos pais me procurar para fazer o meu curso. E eu falo o seguinte, esse conteúdo aqui não é para pais, não é para curiosos. Ele é um conteúdo para quem realmente quer ter resultado na ginástica rítmica. E aí, para você que é pai, para você que é mãe, sabe qual é o melhor de tudo isso? Você pode compartilhar esse conteúdo com os professores das suas ginastas, das suas filhas, para que esses professores sim venham para cá se capacitar e levar o melhor para suas ginastas. Mas pai e mãe, não é para seguir conteúdo, dar dica, corrigir ginasta, não, a menos que você atue com isso, tá legal? Então, sigamos por aqui, só com os profissionais comprometidos a terem resultados na GR.
E aí, eu vou começar com uma pergunta para você. Como sair do zero e levar suas ginastas a ganhar medalha? Será que você entende esse caminho, esse percurso? Eu ainda não levei minhas ginastas para competição, mas eu tenho uma ideia do que eu vou passar para chegar até lá. Maravilha, esse é o objetivo. Val, saúde. Val, eu quero levar as minhas ginastas para competição, mas eu não tenho nem ideia, não sei nem por onde começar. Maravilha, esse conteúdo aqui é para você. Porque afinal, levar as ginastas ao pódio, a ganhar medalhas, existe tudo, por trás de tudo isso existe um trabalho do profissional. Existe uma capacitação que o profissional precisa ter, né? Um conhecimento, um estudo e uma dedicação. Eu vou aqui me exibir porque eu estou muito apaixonada pelo meu código. Isso aqui é o código de pontuação, ó. Isso aqui são as regras da GR e a gente precisa saber sobre isso. Inclusive, dando um spoiler para vocês, já está na minha agenda aqui para essa semana eu organizar um material para a gente estudar o código de pontuação juntos, tá? Primeiramente, estudar o código, saber sobre as regras, entender que aqui nós estamos falando de um esporte e que esse esporte demanda de nós profissionais terem conhecimento. Agora, como que faz para sair do zero e levar as ginastas a ganhar medalha? Antes de continuar, deixa eu te perguntar. Me diz uma coisa. Por que ganhar medalhas na GR? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que você que está aqui comigo agora deseja? Ganhar medalhas na GR? Por quê? Eu vou te dizer o seguinte. Quando eu comecei com essa narrativa de ganhar medalhas aqui no canal, eu fui bem resistente, certo? A usar essa narrativa. Pelo seguinte, eu acredito que o objetivo principal seja a gente ter um trabalho de excelência. A partir de um trabalho de excelência, o resultado vai ser consequência. Percebe a minha forma de pensar? Quando eu trabalho corretamente, quando eu tenho uma ginasta dedicada, quando eu tenho um preparo correto, eu tenho como consequência esse processo do pódio, das medalhas, de um bom resultado, de uma boa nota. Mas eu vejo que tem muita gente só focada no resultado. E eu vou confessar para vocês, eu também já fui assim. Às vezes a gente se fecha em uma meta única, que é ganhar medalha, ganhar medalha, ganhar medalha, medalha, medalha. E a medalha fica ali, ó, pendurada. Mas sabe o que vem junto com essas medalhas? As histórias. Os processos para chegar até essas medalhas. Então, eu acredito muito que esse é o principal. Né? Eu acompanho aqui as publicações de vocês. Vejo muitos profissionais ganhando medalhas, eu fico extremamente feliz por isso. Vejo os meus alunos ganhando medalha, né? Porque hoje eles estão aí dedicados para isso. Mas a gente precisa entender que quando você pensa em medalhas, é importante você pensar se é isso mesmo que você quer, né? Eu tenho uma professora que eu sempre tenho ela em mente, porque ela realmente é uma professora que trabalhou com o rendimento e hoje ela decidiu ter a escola dela para iniciação. E ela falou, eu estou muito feliz aqui com construir essa base, preparar tudo isso das minhas ginastas, não levar as ginastas a alto nível, não participar de campeonato brasileiro. De repente, você está no estágio onde você está levando ginastas para internacional e você nem sabe por quê. De repente, você está levando as suas ginastas para o torneio nacional, o torneio estadual, e você está extremamente feliz por isso. Que bom! O importante é a gente ter no nosso coração e na nossa mente exatamente o que a gente quer e o que a gente almeja, né? Então, é nesse caminho que eu acredito que a gente pode pensar. Então, por que ganhar medalhas na GR? Será que eu quero mesmo que as minhas ginastas ganhem medalhas? Vou falar para vocês uma coisa também. Vou dividir com vocês uma experiência da nossa escola de treinadores aqui do Brasil. Talvez alguns de vocês até já tenham participado, né? Tenham feito as provas. Fui aprovada, faz 2 semanas que eu fiz a prova da escola de treinadores da parte teórica, e em janeiro a gente segue para Aracaju na parte prática. Bom, nesse processo dos estudos da parte teórica, eu sou muito encantada pela parte de preparo dessas ginastas, não a só parte física. E quando a gente teve aula com a professora de psicologia, a professora Lena Mar, que inclusive é a professora responsável pela seleção brasileira, né, a psicóloga responsável pela seleção, ela falou o seguinte: aqui na seleção, a gente quer ganhar medalha, mas o nosso principal objetivo é concluir a nossa série. Olha só essa análise. E isso faz todo sentido. Quando eu levei esse conteúdo para os meus alunos,
para os professores que fazem parte do método de ginástica rítmica com excelência, que eu compartilho com eles lá os aprendizados, os erros, enfim, e acertos e aprendizados de uma maneira geral. Quando eu compartilhei isso com eles, eles me falaram o seguinte: nossa, Val, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Que hoje talvez eu tô tão afissurada pela medalha que eu não consigo curtir o processo. E aí eu falei o seguinte, exatamente isso, essa frase, essa fala da professora Lenamar Fiorese, posso compartilhar aqui o nome da autora desse pensamento, porque eu carrego junto comigo, é que realmente é isso que a gente precisa pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Por que ganhar medalha? Né? Agora, se você hoje pensa da seguinte maneira, Val, eu não quero ganhar medalha. Aí eu vou te dar uma outra reflexão, tá? Que eu já fiz comigo. E eu defendo também isso daqui. Professores de ginástica rítmica precisam entender que a gente está lidando com um esporte. Quando a gente lida com um esporte, a gente trabalha também com competição. E levar essas ginastas para a competição é esporte. Faz parte do processo. Então, essas ginastas precisam vivenciar a experiência de ganhar e perder. Essa ginasta precisa vivenciar a experiência de estar em uma quadra, se apresentando em frente ao público. Isso também é GR. Ela praticar a GR só ali na salinha e de repente não ter um momento de apresentação é deixar ela de fora do que a ginástica rítmica pode proporcionar. Então eu acredito muito nisso. E eu vou falar o seguinte também. Você que está acompanhando aqui o canal, fique muito à vontade para concordar ou para discordar sobre tudo isso. Porque aqui somos adultos, seres humanos, e erramos, e junto com isso a gente tem as nossas opiniões, considerando as nossas crenças e vivências. Agora, isso é o que eu defendo. O que você defende? Qual é a sua forma de trabalho? Você quer ganhar medalhas? Para você é importante? Agora tem mais uma questão e a gente já vai para o conteúdo. A que custo eu vou correr atrás das medalhas? Chegou até mim, nos últimos dias, histórias de pessoas que estão aí correndo atrás das medalhas a qualquer custo. E aí eu vou ter que ser sincera também com você. Em algum momento da minha vida eu também fiz isso. Hoje eu levo isso como um aprendizado, que as medalhas, elas são importantes, mas elas não são tudo. Ter a sua ginasta entrando em quadra, se apresentando corretamente, saindo feliz, é o que mais importa, na minha concepção. Eu lembro muito, vou até citar o nome aqui dessa ginasta, porque ela foi uma ginasta da seleção brasileira, Isadora Carnielli, talvez você conheça, hoje ela não faz mais ginástica, mas eu lembro muito quando ela era pré-infantil, no Estreantes aqui no nosso estado, e foi o ano que eu trabalhei com ela, no Estreantes, depois ela seguiu a treinadora dela. A Isadora foi com a gente para um campeonato, e tem até um vídeo de uma reportagem que aconteceu lá nesse campeonato, onde as meninas mesmo falam, né? Se a gente não for bem, a gente tem aí pode voltar para casa e treinar, né? E aí eu sempre falava para elas dessa época, eu falava para elas, o importante é sair com o coraçãozinho feliz. Porque elas estão pequenas, treinaram tanto para estar ali, mas estão enfrentando uma batalha muito forte, que é ela saber que esse processo de se apresentar, de enfrentar a arbitragem, de ser avaliada, é um processo de aprendizado. E que se hoje ela foi para a apresentação e não foi tão bem, tá tudo bem, porque ela vai passar por algum momento e vai alcançar melhores níveis. Mas a gente precisa aproveitar o processo também. E eu gosto muito dessa reportagem, qualquer dia eu compartilho com vocês. Que a Val, bem novinha, falando assim, olha, o que eu sempre falo para elas, que elas têm que sair daqui felizes e tal. E é isso mesmo. Afinal, as lembranças é que elas vão levar para a vida dela, né? Hoje eu tenho muito orgulho de poder conversar, de poder encontrar as minhas ex-ginastas e saber que eu deixei alguma marca positiva na vida delas. Eu vou pegar aqui um negócio que me veio agora. Hoje cedo eu recebi essa mensagem no Instagram, né? Que ele me mandou, assim, de alguma maneira. E eu vou falar pra vocês aqui. Deixa eu só ver a mensagem do Felipe aqui. Val, meu sonho é criar um nível de excelência, mas acho que meu alvo maior é lutar com os recursos escassos. E ganhar uma medalha seria uma conquista em meio a tantas dificuldades. Meu querido, é isso mesmo. Veja só, quando você tá aí, de repente, trabalhando com a GR, e você está lidando com outros percalços, né? E você está vencendo esses percalços diariamente,
Você já é um medalhista nesse processo. Suas ginastas já são campeãs nesse processo. Agora, o que eu defendo? Esse processo precisa ser de excelência, independente se ela for para medalha ou não, tá? Olha a mensagem que eu recebi hoje e eu quero compartilhar com vocês porque eu quero que você leve isso para você também. Em algum lugar, alguém continua contando histórias dos momentos que conviveu contigo. Alguém continua ouvindo a música que você apresentou a ele. Alguém continua encorajado pelas coisas que você disse. Alguém continua admirando você mesmo à distância. Alguém continua se inspirando em você. Essas pessoas seguem a vida, talvez, sem perceber o quanto de você existem nelas. Você está lá, presente no modo como elas lidam com a vida, nas pequenas escolhas que elas fazem ou na clareza com que agora elas enxergam as coisas. Talvez seja apenas uma doce memória na superfície, mas debaixo dessas memórias existe mais. Você se tornou parte de quem elas são, moldando-as de maneira que parece simples, mas que importa profundamente. Então, continue em frente. Seu trabalho, sua presença, sua vida estão valendo a pena. Eu achei tão lindo isso, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz na ginástica rítmica, com o que a gente faz com as nossas ginastas e como a gente oferece a elas uma melhor forma de viver. Mas vamos falar do que importa hoje? Sobre esse mar azul, que é a ginástica rítmica. A gente está num momento importante da GR. Nós temos aí um mar azul pela frente. O que é um mar azul, Val? É onde você não tem aí tantas pedras, tantos obstáculos no caminho, e o mar é imenso. É uma imensidão para a gente trabalhar com a ginástica rítmica. E é uma oportunidade de você transformar vidas através do esporte. Então, entender que esse mar azul está aberto para você, mergulhar de cabeça e crescer, evoluir como profissional de GR é algo importante. Vamos entender esse passo a passo? Ensine o ponto zero de cada movimento. Na ginástica rítmica, a gente tem muitos movimentos. De curiosidade, só para você entender, isso aqui é uma tabela do código de pontuação que tem algumas dificuldades corporais. O código de pontuação tem várias tabelas como essa, tá? Deixa eu abrir aqui também, vamos ver aqui atrás. Tem várias tabelas como essas. E cada dificuldade corporal cada uma delas, por trás dela existe muito preparo. E por trás de cada elemento da dificuldade, não só as dificuldades corporais, mas por cada movimento da ginástica rítmica, existe o ponto zero de cada movimento. Quando você ensina esse ponto zero e ajusta esse ponto zero, porque às vezes a sua ginasta não passou por um aprendizado tão complexo sobre o ponto zero, a gente evolui. A gente cresce essa ginasta, a gente dá condições para ela avançar. Então, ensinar o ponto zero de cada movimento é o primeiro passo para a gente seguir no caminho da excelência. E agora eu quero te apresentar aqui um vídeo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Agora vamos entender alguns ajustes do que é preciso para o professor e treinador de ginástica rítmica corrigir em um equilíbrio penché. Essa imagem que você está vendo aqui é o objetivo final de um equilíbrio penché na ginástica rítmica segundo o código de pontuação. No código de pontuação, esse equilíbrio precisa ter a posição de grand écart com as pernas e o tronco da ginasta na horizontal ou abaixo da horizontal. Quando falamos de uma posição em grand écart, falamos de 180 graus. Ou seja, uma posição de espacate. Maravilha! E quando a sua ginasta executa esse movimento com algumas falhas, como a nossa ginasta Carol está mostrando aqui? A primeira coisa que o professor de GR precisa fazer é identificar os pontos de referência do movimento e iniciar os ajustes de correção. No caso da Carol, nós temos aqui, inicialmente, o calcanhar, que deve estar apontado na mesma direção da cabeça da ginasta, o joelho estendido e apontado na posição contrária do calcanhar. O quadril deve estar encaixado com o umbigo apontado para a coxa de baixo. O glúteo deve estar contraído, as escápulas unidas
e a ginasta vai fazer o máximo de força para abrir essa posição. Partindo dessas correções, eu já consigo trabalhar com a Carol para realizar o equilíbrio penché de acordo com todas as exigências do código de ponto. Agora, nós vamos te mostrar um ajuste técnico do ponto zero no espacate, que vai trazer resultados incríveis para todos os movimentos na ginástica rítmica. Vamos lá, percebe como a Carol está posicionada incorretamente nesse espacate? Pois bem, se você observar, tem vários pontos para a gente corrigir aqui. Carol, vamos lá, vamos começar do começo. Você pode iniciar ajoelhada, inicia com as duas mãos no chão, uma mão de cada lado, ela vai posicionar o pé entre as mãos e vai escorregar com o joelho alongado e posicionar agora o seu corpo para o espacate. Nessa posição é preciso que a ginasta se atente aos seguintes detalhes. Calcanhar da frente apontado para baixo, joelho da frente apontado para cima. Joelho de trás apontado para baixo, calcanhar de trás apontado para cima. Maravilha! Com essas correções, pode ser que a sua ginasta precise voltar um pouquinho, sem conseguir a abertura completa, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente quer aqui que ela mantenha todas as posições do jeito certo e não o mais confortável. E mais uma coisa, Carol, seu umbigo deve estar sempre alinhado para frente. Vamos usar aqui a analogia do quadradinho. Carol, vamos imaginar que você tem aqui um quadrado alinhando os ombros, os ossinhos do ombro e os ossinhos do quadril. Agora você precisa manter esse quadradinho sempre alinhado para frente, nunca para o lado. Esse alinhamento é muito importante porque a gente vai ver daqui para frente. Muito bem, vamos em frente. Professor, professora de GR. Treinador, treinadora de GR. Como será que esses ajustes podem ser aplicados nas dificuldades corporais da GR? Vamos começar com o penché da Carol. Lembra das correções do penché? Tornozelo posicionado, o joelho apontado para trás, o umbigo apontado para a coxa, escápulas unidas, os dedos firmes no chão e finalizamos subindo pela posição de arabesque. Muito bem, ainda temos alguns ajustes para corrigir no penché da Carol, mas você aí consegue perceber que aqueles detalhes corrigidos lá no espacate vieram para esse equilíbrio aqui também? Isso mesmo, os ajustes do ponto zero foram iniciados lá na posição do espacate e depois a Carol levou todos eles para o equilíbrio penché. Agora vamos... E aí, fez sentido para você esse aprendizado sobre o ponto zero? Entenda que o caminho para levar a sua ginasta a realizar melhor os movimentos e que é um dos passos para você chegar ao pódio com elas, se for da sua vontade, é você começar a corrigir os movimentos a partir do ponto zero de cada movimento. A partir disso, você vai ter resultados excelentes com as suas ginastas, porque elas não vão fazer os movimentos de qualquer jeito, elas estarão no caminho da excelência para a ginástica rítmica. Então, esse é um dos passos, ensinar o ponto zero de cada movimento na GR. E aí, a gente vai ver também como um dos passos a serem feitos para levar essa ginasta ao pódio é possibilitar o aprendizado de tudo o que envolve a GR. E o que eu estou falando sobre isso? Você entender que esse trabalho com a ginástica rítmica não é apenas de acrobático, por exemplo. Não é só de aparelho, não é só de dificuldade corporal, não é só isso. A ginástica rítmica tem, pelo próprio nome, né? Ginástica rítmica. São duas palavrinhas que, se você observar lá no pensamento do que significa ginástica rítmica, é movimento com a música. Então, nós precisamos trabalhar a música com as nossas ginastas. Val, mas o código mudou, vai ter música ainda, vai ter artístico? Vai! O artístico continua forte. Só que agora, mais ainda, essas duas coisas que eu tô te falando. O artístico para fortalecer as apresentações e a execução para fortalecer a nota das suas ginastas. Então, agora a execução vem com muito mais força para o próximo ciclo. Por isso que as suas séries precisam ser bem executadas. Imagine o seguinte. Hoje você me manda uma mensagem e fala assim, Val, você pode montar uma coreografia para mim? Inclusive, essa é uma coisa que eu tô repensando para o próximo ano, tá? Não é de hoje que eu tenho observado isso. Beleza, eu monto a sua coreografia. Eu vou ir na sua cidade e monto a coreografia da sua ginasta. Você continua treinando essa ginasta e você não me comunica mais nada sobre essa coreografia. E no decorrer do treino, essa coreografia, ela perde a essência. Porque você mexeu tanto nessa coreografia que ela perde a essência. Sua ginasta vai competir
E essa coreografia que ela vai competir já não é a mesma que que eu montei no caso lá no início. Tô dando um exemplo da Val montando, mas às vezes até você, né, você se perde no caminho. E aí, por que eu digo sobre isso? Porque não importa. Se você chamar a treinadora lá da melhor ginasta da Bulgária, junto com a treinadora da melhor ginasta da Rússia, da Bielorrússia, do Brasil, junta todas elas e todo mundo vai montar a coreografia hoje da sua ginasta. Não adianta. Isso não garante para você o pódio. Porque o trabalho de uma coreografia está em todo o processo de preparo da sua ginasta. Se eu chego para a sua ginasta para montar uma coreografia e ela não sabe, por exemplo, vários elementos acrobáticos e ela tem que montar uma série de mãos livres, como que ela vai conseguir apresentar a quantidade de acrobáticos que até o último ciclo a gente tinha no regulamento, sendo que nesse momento você não preparou ela? E aí eu tenho que montar uma coreografia sem ela ter esse conhecimento. Ou então, ela tem que fazer 3, 4 riscos na série, né? Sei lá, 3 riscos pelo menos. O adulto, 2, enfim, 1. E ela não sabe nem lançar o aparelho. Então, assim, não vai ser a minha coreografia, a coreografia da Irina Virner, lá da Rússia, a coreografia da treinadora da Bulgária, de onde você quiser, da Itália, da Alemanha, não vai dar jeito na sua ginasta, porque tudo começa com o seu trabalho como profissional. E talvez você tá me ouvindo isso e vai dizer assim, nossa, que responsabilidade eu tenho. Vou sair dessa live aí, desse conteúdo aí, não faz sentido pra mim. Tá tudo bem. Essa é a minha opinião e a minha forma de levar o trabalho na ginástica rítmica, que eu levo a sério. E eu considero que levar a sério é você ver essas possibilidades, essa realidade da GR e ser responsável com relação a isso. Então, eu vejo hoje, e eu já vi isso nos últimos tempos, muitos profissionais encontrando a solução da montagem coreográfica contratando outras pessoas. Hoje, inclusive, eu vi uma coreografia muito bonita aqui no Instagram. Eu acabei de mandar uma mensagem para aquele Instagram lá para perguntar se eu poderia compartilhar essa série aqui com vocês, porque eu achei uma série muito boa. Depois eu vou deixar para vocês aqui nas próximas postagens. E por coincidência, é uma pessoa que eu conheço que fez essa montagem coreográfica. E é uma pessoa que eu conheço que treina essa ginasta aqui. E por mais que essa pessoa aqui tivesse montado uma coreografia linda, se essa treinadora aqui não tivesse tido capacidade de dar continuidade ao trabalho da série, nada seria possível. Essa série que eu vi não seria essa série que eu vi, porque a ideia inicial ela não foi continuada. E também porque não tivemos se não tivesse o preparo dessa ginasta, ela não chegaria onde ela chegou. Então, é sobre isso. É sobre você possibilitar tudo o que a ginasta permite. E aí eu trago para vocês aqui uma imagem de uma ex-ginasta minha, tá? Essa aqui é a Lana, quando ela era pré-infantil. A Lana foi seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de 2018, e aqui essas imagens são do sul-americano, não, são do brasileiro que a gente participou naquele ano. Eu trago aqui essas 3 imagens para ilustrar a vocês os 3 estilos de música que eu trabalhei com ela. Então, ela tinha uma música fofinha, que eu falo, uma música fofinha na série de corda, uma música super animada na série de mãos livres e uma música lenta, clássica, mais infantil na série de bola. Por que eu trago essa ilustração aqui? Para mostrar para vocês que a gente precisa entender, conhecer nossa ginasta e oportunizar a ela essas diversas experiências na ginástica rítmica para que ela alcance passos a mais. Então, com essa vivência aqui desde pequena dessa minha ginasta, eu consegui com que ela chegasse no infantil, quando ela tinha que fazer 4 séries, conseguindo fazer um tango, conseguindo fazer outros estilos de música, graças a esse trabalho de base que foi construído amplamente. Então, aqui é só uma experiência que eu tive, que eu divido com vocês, para que você entenda que você, como profissional, precisa oferecer essa experiência. E aqui eu falo sobre a parte musical, mas essa experiência também abrange a parte corporal, a parte de manejo de aparelhos, dá para ela um lastro motor de aparelhos para que ela alcance os próximos níveis com excelência. E aqui eu trago mais um item.
Olha só, deixa eu ver aqui a mensagem. Montar, nesse caso, não é o essencial, mas sim a ginasta saber como executar, fazendo uma limpeza em cada movimento. Isso mesmo, Felipe José, isso mesmo. A Mônica falou, você fez a série da minha filha aqui em Maceió, o Pinóquio. Ah, eu adoro esse conjuntinho, coisa mais linda, aquelas meninas. Sim, foi uma experiência que eu tive ano passado em montagens coreográficas lá em Maceió. Então, essa é uma série, inclusive, esse tema, né, para as pequenininhas, foi um tema muito fofo, muito, muito lindo. É uma música, uma graça de música e uma música que tinha tudo a ver com as meninas. Não que elas eram Pinóquio, não. Elas tinham muito a ver porque era uma história infantil, é algo que elas tinham proximidade. Então, foi uma escolha musical excelente. Esse conjunto é uma gracinha. Bom, vamos lá. Fortaleça a parte mental das suas ginastas. Esse é o outro item que eu quero que você entenda, porque a gente não está falando aqui de você simplesmente passar a mão na cabeça da sua ginasta. Nós, como profissionais, precisamos entender o seguinte: nós vamos ter que fortalecer a parte mental, dando a elas elogio, correções, feedbacks, mas da maneira correta, no momento correto. Essa foi um outro aprendizado reforçado, tá, para mim, durante a escola de treinadores, que foi o curso da Confederação Brasileira que eu participei. Então, lá, a nossa professora psicóloga, ela falava sobre isso. O quanto a gente precisa primeiro reforçar o que a ginasta fez de positivo e, posteriormente, você trazer as correções, que no máximo 1, 2 ou 3. Né? 2 aí tá de bom tamanho, eu acredito. Porque aí sim, nossa, tô com o dedo vermelho aqui, ó. Tentei tirar o batom, não consegui. Falei pra vocês que esse batom aqui é muito forte pra minha cara. Mas tudo bem, já tinha passado, não consegui tirar. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se a ginasta tiver milimetricamente treinada, corporalmente, séria, aparelho, tudo certo, mas ela chegar pra apresentação e ela não tiver com isso aqui preparado, confiante, teremos problemas, tá? Então, eu sempre falo, ginasta. Gente, tem ginasta de 8, 9 anos que entra na quadra para competir, e que hoje a Confederação Brasileira mudou isso, né? A nível brasileiro, agora as ginastas a partir do ano que vem começam a competir a partir dos 10 anos, mas ginasta com 9, 10 anos, que foi a época que eu treinei as meninas do pré, elas chegam numa quadra imensa, num ginásio imenso, cheio de pessoas na arquibancada, 20 e tantos árbitros na frente dela, 20 pessoas sentadinhas na frente dela ali, avaliando. Olha que coragem que essas crianças precisam ter. Mas eu não tô falando só de criança, não. Adolescente também. A própria ginasta adulta também. É corajoso fazer isso e ser avaliado o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que fortalecer a parte mental dessas ginastas, para que a gente dê suporte para elas seguirem adiante, fazendo aquilo que elas amam e com excelência. E, por fim, você, como profissional de GR, precisa estar capacitado, atualizado, informado, em comunidade, para poder ter resultados que você almeja. Então, aquele professor que está sozinho lá no mundinho dele, ele vai conseguir se desenvolver. Mas o professor que está em comunidade com outras pessoas, aprendendo, discutindo, ele vai aprender também. E muito. Eu digo para vocês, de coração, estar aqui na internet hoje não é um processo muito fácil para mim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei o seguinte: às vezes eu queria me enfiar no buraco. Que eu não sou essa pessoa extravagante, eu não sou a pessoa que um dia imaginou ter um canal de 10 mil pessoas buscando a ginástica rítmica. Hoje o canal RGBR aqui no Instagram tem quase 10 mil pessoas. No YouTube nós estamos em quase 2 mil seguidores. Aliás, se você não segue, segue por lá que tem conteúdos exclusivos também. Então, não foi algo que foi planejado. Ai, porque eu quero fama, porque eu quero números. Não. Sabe o que eu queria quando eu comecei lá atrás? Dividir o conhecimento que eu tive e sair da GR. Era essa a minha ideia inicial. E aí eu comecei a fazer o meu curso e isso fez com que eu ajudasse tantas pessoas que eu tomei a decisão de seguir adiante. Mas eu vou dizer para vocês, ligar a câmera aqui 2 vezes na semana e falar, não é assim algo muito difícil por falar de GR, porque a GR realmente é o meu mundo. Eu vivo isso, estou aqui o tempo inteiro estudando e conversando com professores. Não é difícil, mas lidar com a câmera não foi algo simples.
Eu lembro muito do dia que meu pai tava aqui em casa, os meus pais não são daqui, né? E um dia ele tava aqui em casa, eu falei, pai, eu vou fazer uma live agora, você aguenta aí o tranco. Aí ficou ele e minha mãe aqui quietinhos aqui no canto. Quando eu terminou a live, ele falou, meu Deus, filha, você ficou falando pra câmera esse tempo todo? Eu falei, pois é, pai. É isso que a gente faz por amor, por dedicação, por querer evoluir a nossa modalidade, por acreditar que isso aqui pode contribuir. Então, são coisas que às vezes a gente se submete, né? Você tem visto talvez algumas postagens minhas, fazendo brincadeira na câmera, vídeos engraçados, ou até vídeos mais difíceis que foram gravados também. Isso tudo é um desafio para mim também. Então, eu precisei de estudo e capacitação para isso. Mas eu nunca deixei de me capacitar também na GR. E o que eu te digo, que estando aqui hoje com essas pessoas que estão aqui acompanhando o conteúdo, eu aprendo demais. Diariamente eu converso com muitos professores mesmo, coisa que eu jamais imaginei. Então são professores trazendo dores para mim, dificuldades, alegrias, medalhas que eles conquistaram, perguntas, às vezes uma pergunta sobre indicação de onde comprar os aparelhos. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a professora e também é responsável pela loja Galpão da Ginástica. Me perdoe se eu errei, mas acho que é Galpão da Ginástica. Da Larissa Evangelista. Eu vou até confirmar aqui o nome para não falar bobagem, né? E aí eu conversei um pouco com ela hoje, ela falou, olha, eu tenho aqui todos os aparelhos da ginástica, enfim, tudo sobre a ginástica rítmica. Eu falei, olha que legal, que bacana, né? Porque a gente, às vezes, precisa desse... Deixa eu confirmar aqui, galera, que eu não quero falar bobagem. A gente precisa desse local que a gente possa adquirir os aparelhos, porque antigamente era muito difícil, a gente tinha que ir lá para fora do Brasil buscar ou arranjar alguém que fosse comprar lá fora. galpãodaginástica.com.br. Procura aí no Instagram depois, Larissa Evangelista. É uma profissional que foi ginasta e que tem hoje uma loja para contribuir com você para ter aparelhos da GR, materiais da GR. E olha que bom que existe alguém que distribui isso, né? E ela, com certeza, trouxe aí mais possibilidades para os profissionais terem os materiais mais fácil. Então, são escolhas de vida que as pessoas seguem. Hoje, eu escolhi não estar no ginásio diariamente. Mas, gente, o que eu aprendo aqui diariamente com os meus professores, com vocês aqui do canal, é imenso, imensurável. Por isso que eu digo, a gente precisa estar capacitado. E sobre capacitação, eu preciso aqui dar as boas-vindas oficial para esses meus alunos, essas carinhas, esses rostinhos que vocês estão vendo aqui. É só uma parte dos alunos da última turma do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Então, esses rostinhos aqui são de professores e professoras que estão aí buscando a excelência na GR, buscando se capacitar, e eles tomaram uma decisão importante de entrar para a última turma do Método de Ginástica Rítmica com Excelência. E muita gente me perguntou, Val, por que a última? É o seguinte, a nossa vida é feita de ciclos, de momentos, e desde 2022 eu decidi fazer esse curso nesse formato que você conhece, talvez você conheça, talvez não, que é uma formação completa para professores de GR, com o certificado do MEC. Então, ao final do curso, esses professores têm também o certificado do MEC, que é uma aprovação importante para a gente enquanto profissional. Esses professores têm acompanhamento individualizado comigo, eles têm um acompanhamento coletivo, tem todo o processo de preparo, desde a base até levar essa ginasta para a competição. Então, é um programa muito completo para a ginástica rítmica, mas que também demanda muito de mim. E aí, eu sei muito do poder desse material, desse conteúdo. Eu sei que hoje a gente está quase em 300 alunos, e isso para mim é assim um negócio... Era um negócio inimaginável, embora eu sempre quis alcançar mais pessoas, trazer mais pessoas a terem essa vivência, e essa experiência na GR, eu nunca imaginei que eu pudesse falar aqui ao vivo para vocês que hoje a gente tem quase 300 professores de GR que já testaram, e esses que estão chegando aí, o método ginástica rítmica com excelência. Então, isso significa que são pessoas que estão buscando conhecimento, aquilo que eu falei, que são pessoas que estão querendo mais se aperfeiçoar, crescer e desenvolver como profissional de ginástica rítmica. Só que a gente está aí na nossa última turma, então assim que eu terminar essa live de hoje, daqui a pouquinho eu me encontro com eles para conhecer eles pessoalmente online, né? Pessoalmente aqui na internet. A gente tem a nossa primeira reunião da turma,
E isso é muito legal porque é aí que a gente vai ter muitos cliques e muitos aprendizados sobre a realidade de cada um, né? Então, quero dar as boas-vindas oficial aqui para os meus alunos e te dizer que se você não pôde participar da nossa última turma, você pode entrar em contato comigo, a gente pode ver aí outras possibilidades de eu poder contribuir com o seu trabalho, porque o objetivo aqui permanece, o Instagram não vai acabar, mas a gente vai aí encaminhar de outras formas esse trabalho na ginástica rítmica. E aí, eu quero finalizar essa live de hoje com essa mensagem aqui. Aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. E considerando isso que eu acabei de falar sobre todos os meus alunos, eu fico muito grata por ter feito tantas pessoas se sentir bem, se sentir seguras, através do que eu proponho hoje na ginástica rítmica, através dos conteúdos que eu trago por aqui, através de toda a minha dedicação diária por esse canal, pelas pessoas, pela GR. Então, isso me fortalece. Infelizmente, como talvez você esteja sabendo, ontem eu tive uma desavença, talvez, uma postagem infeliz no Instagram, e eu estou aqui publicamente para dizer mais uma vez que não foi da minha vontade agredir, ofender ninguém, e eu entendo que talvez possa ter soado de um jeito que você levou para um lado negativo, você profissional que está aqui, professor ou professora, qualquer um de vocês, e eu lamento muito porque eu respeito demais os nossos professores, eu respeito demais a nossa luta, a nossa batalha. Eu sou professora de GR, eu fui professora de GR de treinamento, de levar a ginasta para competição, e eu sei das nossas lutas. E, de verdade, se alguma mensagem que você vê por aqui não se adeque a você, você não concorda com a minha opinião, você não concorda com a forma como eu falei, de repente, sinta-se à vontade para me chamar, para conversar. Estou aberta a qualquer coisa, porque o meu único objetivo aqui é que hoje os professores de GR possam estar bem com a ginástica rítmica, trabalhar do jeito certo e levar suas ginastas ao melhor nível possível. Então, eu falo, nem Jesus Cristo agradou a todos. Dessa vez eu fiz algo que desagradou algumas pessoas, lamento por isso, estou me desculpando publicamente e vida que segue. Se você quiser seguir o meu canal, permanecer aqui comigo, fique à vontade. Se você estiver descontente, também fique à vontade para seguir sua rotina. Eu vou desejar sucesso para você do mesmo jeito, porque essa é a Val de coração. Essa é a Val que quer trazer as pessoas para o lado do trabalho correto na ginástica rítmica e que talvez queira até mais do que você. Inclusive, foi um dos motivos que eu acho que gerou tudo isso, né? Eu me exaltei em querer mais do que os próprios professores. E tá tudo bem, porque muitas vezes as nossas palavras não são compreendidas como elas são ditas. E tá tudo bem, porque as pessoas têm as suas vivências, suas experiências, e eu lamento de coração se eu ofendi alguém e se eu não fui feliz com as minhas palavras. Peço desculpas e continuo seguindo por aqui, trazendo aquilo que eu mais amo, que é a ginástica rítmica para todos vocês. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, responsável pelo método ginástica rítmica com excelência, que hoje tem mais de quase 300, profissionais de ginástica rítmica, se capacitando, e é essa a minha missão. Trazer a você o trabalho de ginástica com excelência para que você possa crescer enquanto profissional e realizar sonhos, porque é isso que a gente faz com as nossas ginastas. Um grande abraço para vocês. A gente se encontra toda segunda-feira às 8 da noite, quinta-feira ao meio-dia. Qualquer coisa, estou à disposição nos stories, no direct. Fiquem à vontade para me chamar. Um beijo. E agora eu vou encontrar os meus alunos por aqui. Tchau, tchau, galera!